No mercado financeiro e também na vida, é muito fácil ser enganado, mesmo que você esteja ouvindo informação verdadeira. Isso ocorre devido às assimetrias de informação e aos vieses cognitivos que serão o assunto do vídeo de hoje. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos. Por aqui nós falamos sobre temas do mundo financeiro, tais como bolsas de valores, impostos, criptomoedas e muito mais. Portanto, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo e assiste ele até o final, pois eu irei comentar vários detalhes acerca da assimetria de informação. Quando eu falo sobre esse assunto, sobre informação, enganação e etc., é um tanto quanto irônico que um dos principais escritores que influenciou o mercado financeiro nesse aspecto não estava falando sobre mercados financeiros. E esse escritor é ninguém menos do que Nassim Taleb, que escreveu 4 obras de grande sucesso e que fizeram uma contribuição inestimável para os mercados em termos de poder falar sobre as assimetrias de informação, sobre os vieses, sobre aleatoriedade, sobre incerteza e sobre como se posicionar no mundo onde nem toda a informação está acessível. E de fato, o Nassim Taleb é o escritor de grandes livros tais como A Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso, Arriscando a Própria Pele, entre outros. Inclusive, eu mesmo já fiz aqui no canal um vídeo onde eu resumi os principais conceitos desse livro, e vocês podem conferir este vídeo através do link aqui no izinho. E de fato, Nassim Taleb, ele é um escritor que não fala necessariamente sobre mercados financeiros. Ele fala sobre aquilo que eu chamo de a filosofia da informação, abordando temas como a incerteza, a aleatoriedade, a percepção errônea de informação e vários outros assuntos de muito interesse, mas que podem muito facilmente ser aplicados por nós investidores e profissionais desse mercado. E o que ocorre é que um dos principais temas que Taleb aborda ao longo dos seus livros é o fato sobre como a realidade é muito aleatória e aparentemente desordenada. Isso ocorre não porque a realidade seja de fato assim, mas pelo fato de que é assim que as pessoas a percebem. E ao contrário da maior parte dos vídeos aqui no canal, que são temas geralmente mais práticos, mostrando como abrir conta em corretoras, como funcionam impostos, como investir em criptomoedas e muito mais, este daqui será um vídeo muito mais filosófico, mas que na minha opinião é um dos mais importantes aqui no canal. Portanto, mesmo que eu vá ser mais abstrato, eu queria que você ficasse comigo até o final, pois o conteúdo de hoje está top. E o que o Taleb aborda em vários dos seus livros de formas diferentes é a forma sobre como pessoas podem ser iludidas pela realidade, não porque estão vendo informação errada, mas sim porque estão percebendo ela de uma maneira enviesada. E um dos principais vieses que ocorrem é a chamada evidência silenciosa, que consiste basicamente em enviesamento das informações feitas porque um certo grupo dessas informações se espalha muito mais rapidamente do que a outra. Para sair um pouco do campo abstrato, pense, por exemplo, em pessoas que ganham dinheiro com day trade. O que as pesquisas mostram é que mais de 90% das pessoas perdem dinheiro com essa profissão. Porém, existe um pequeno grupo de pessoas que realmente conseguem ganhar dinheiro, seja por sorte, seja por habilidade. Só que o que acontece é que esse grupo de 10% que realmente ganha dinheiro acaba sendo muito mais falante e fazendo sua mensagem se espalhar muito mais rapidamente do que os 90% que perdem. Pois, como diria o próprio Taleb, o cemitério dos perdedores é silencioso. Então as pessoas não vão na internet fazer vídeos, por exemplo, para explicar como é que elas perderam dinheiro. Não, esse tipo de pessoa não vai na internet falar sobre isso. E esse é justamente o viés da evidência silenciosa, porque ela mascara a realidade ao se focar apenas num seleto grupo de toda a amostra. E um outro exemplo muito bom que ilustra essa frase de o cemitério dos perdedores é silencioso, vem, por exemplo, dos fundos de investimento do Estado que você pode acessar através da sua corretora. O que acontece é que muitos fundos, eles não conseguem bater os seus referenciais, seja o Ibovespa, seja o CDI,
seja o S&P 500 e etc. E muitos desses fundos, o que acontece é que eles, das duas uma, ou eles são cancelados e deixam de existir, ou eles mudam de nome para poder tentar mascarar o fato que eles perderam. Só que o que acontece? Se você analisar apenas os fundos em janelas de tempo mais longas, você muito provavelmente vai pegar apenas aqueles fundos que tiveram sucesso. Só que ao fazer isso, você está ignorando toda a multidão de fundos que fracassaram. Só que, de novo, como o cemitério dos perdedores é silencioso, essa multidão de fracassados não aparece imediatamente quando se busca. E toda essa discussão ilustra talvez aquele que é o conceito-chave do vídeo de hoje, que é, mesmo que nós vivamos numa sociedade dotada de internet e talvez do maior acesso à informação que já houve na história da humanidade, existe uma coisa que não mudou, e é a mente das pessoas que têm acesso a essa informação. E o que ocorre é que, mesmo lendo informação verdadeira, a forma como o cérebro humano funciona faz com que nós possamos ser iludidos mesmo por informação verdadeira. Então, nas palavras do próprio Taleb, nós podemos sim e quase sempre somos iludidos pelo acaso. E talvez o ponto mais interessante acerca de tudo isso é que essa ideia do Taleb não é realmente nova, pois ela ecoa os ditados do famoso economista Friedrich Hayek, que morava no Império Austro-Húngaro, ali por volta dos anos 30 na Europa. E Friedrich Hayek, ele era uma mistura de filósofo e economista e era membro da chamada Escola Austríaca de Economia, que particularmente é a escola de pensamento econômico que eu adoto. E o que Friedrich Hayek argumentava é que o conhecimento está disperso pela sociedade, ou seja, existe tanta informação no mundo e tanto conhecimento que é impossível para uma única mente ou grupo de mentes ter acesso a todo esse conhecimento. E uma das consequências disso é que, para poder organizar uma economia, você vai precisar de cooperação entre os indivíduos, pois uma pessoa vai ser boa em produzir uma coisa, outra pessoa será boa em produzir outra coisa. Então a coisa lógica é que esses dois indivíduos, cada um com sua especialidade, fiquem focados naquilo que saibam fazer e depois comercializem entre si. E Friedrich Hayek, ele ganhou o prêmio Nobel por causa de um ensaio chamado de O Uso do Conhecimento na Sociedade, onde ele defendeu a tese de que, justamente por causa dessa abundância tão grande de conhecimento e de informação, a ponto de que ninguém realmente consiga saber tudo, ou nem a maioria da informação, tem-se que a única forma de realmente organizar uma economia e uma cadeia produtiva é através do sistema de preços. Pois o que acontece é, como existe tanta informação no mundo, é impossível para que qualquer pessoa ou grupo tente organizar cadeias complexas. Ou seja, não tem como uma pessoa, por exemplo, que quer produzir um celular, que uma única pessoa vai montar as linhas de produção, as minas, os navios que vão transportar o minério, depois a infraestrutura de vendas, depois os desenvolvedores de software que vão fazer aplicativos para esses celulares. Não tem como coordenar tudo isso de maneira centralizada, ou seja, com um único grupo que faz tudo, porque esse grupo simplesmente não tem acesso a todas as informações necessárias. E é justamente por causa disso que na visão de Hayek, o que ocorre na economia é a chamada ordem espontânea, que é uma organização econômica que não é realmente planejada por ninguém, mas que ela surge espontaneamente a partir das trocas entre os indivíduos. E por que isso acontece? Porque o sistema de preços funciona como um mecanismo de transmissão de informação. O que acontece é, toda troca, toda transação econômica só acontece porque ambos os lados delas veem vantagens. Ou seja, se você vai numa padaria e sai de lá com 20 pães, você só fez essa troca porque você considera que o dinheiro que você pagou tem um valor menor do que os pães que você comprou. E o dono da padaria pensa o contrário, ele acha que o seu dinheiro vale mais do que os pães que ele tem. Então, vocês dois trocam entre si. Mas o que acontece? Essa troca foi catalisada através de preços. E o que o preço de alguma coisa realmente significa é uma pergunta. Um preço significa, por este preço, você está disposto a adquirir este bem ou serviço? E se a resposta for sim, então a transação ocorre. Mas o que acontece? E essa é a sacada genial do Hayek, que este preço
na verdade, carrega toda a informação de todas as pessoas ao longo de uma cadeia produtiva. Por quê? Vamos pensar nos insumos desse pão. Você tem, por exemplo, o agricultor que planta o trigo. E ele está fazendo uma pergunta para a pessoa que vai comprar esse trigo. Eu misturei aqui meu trabalho, maquinário, minha expertise para produzir esse trigo por um determinado preço. E você aceita pagar esse preço ou não? Se o comprador do trigo aceitar, então a transação ocorre. Aí essa pessoa que comprou o trigo pode, por exemplo, refinar ele, transformá-lo em farinha e vender para a padaria, por exemplo. E aí vai ocorrer um outro preço. Se a padaria aceitar, ela pode comprar esse trigo e usar para fazer o pão. E aí vai tentar vender ele para o cliente e vai fazer uma nova pergunta por meio de um preço. E o que acontece aqui? Por meio desse sistema de preços é que pode ocorrer a coordenação econômica, porque é através disso que você consegue saber que uma determinada estrutura de produção está atendendo às necessidades das pessoas. Porque se alguém voluntariamente aceita pagar um preço e adquirir um produto, nesse caso o pão, o que essa pessoa está afirmando é: este pão, na minha opinião, vale mais do que o preço dele, por isso eu estou comprando. E ao perceber isso, o dono da padaria consegue perceber lucros e consegue saber que existe uma demanda por esse produto que ele está oferecendo. E depois ele vai repassar essa informação aos seus fornecedores dizendo: isso que vocês estão vendendo para mim é algo que eu quero, então vendam mais para mim. E esse mecanismo básico pula por toda a economia, pois você pode entender a economia capitalista como basicamente uma série de perguntas de: isso que eu estou oferecendo vale para você ou não? E é justamente isso que permite a organização econômica, pois sem a existência de um sistema de preços, simplesmente não tem como você saber o que produzir. Se você quer produzir, por exemplo, carne, você tem que saber, muito bem, mas carne de qual animal? Em qual qualidade? Em qual quantidade? Para quem eu vou vender? Como eu vou fazer isso? E sem preços, sem a existência de um sistema de preços e um mercado livre, onde os indivíduos podem agir, pense que é simplesmente impossível para qualquer pessoa ter acesso a toda essa quantidade gigantesca de informação. E é por causa disso que Hayek falava que o conhecimento está disperso pela sociedade. E basicamente, isso que eu expliquei aqui é a tese que Friedrich Hayek explica ao longo do seu ensaio e veio a lhe render o Prêmio Nobel de Economia. E o que acontece é que o Taleb cita a contribuição do Hayek, pois o que o Hayek diz, na essência, é que o problema de organizar a economia trata-se fundamentalmente de um problema de informação. E como nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos tem acesso a toda essa informação, muitas vezes eles podem pegar uma versão enviesada ou incompleta da informação que existe. Então é interessante perceber como os pensamentos desses dois pensadores que viveram a décadas de distância acabam se complementando muito bem. E é justamente por causa disso que no seu livro A Lógica do Cisne Negro, Nassim Taleb cita o Hayek, falando que ele estava certo quando ele afirmava tudo isso. E tendo em vista isso, que é toda essa grande abundância de informação que existe no mundo, e tendo-se o fato de que o sistema de preços funciona como se fosse um mecanismo de transmissão de informações entre esses indivíduos, é que nós podemos ter uma contribuição muito valiosa para nós do mercado financeiro. E a principal consequência disso é que ninguém é realmente capaz de prever a direção na qual os mercados e a economia vão se mover. Justamente porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, para você poder prever qual será, por exemplo, o PIB do Brasil no ano de 2022, você precisaria dispor de uma quantidade absolutamente enorme de informação. De fato, muito mais informação do que qualquer ser humano é capaz de processar. Pois pense, quando você vê um economista ou algum profissional na televisão falando sobre economia, em que ele fala: a economia esse ano vai crescer 3%. Saiba que isso é, na verdade, um chute. Por quê? Para você poder saber como a economia vai desempenhar num determinado ano, você precisaria saber de literalmente tudo. Você precisaria saber o que é que todas as pessoas vão fazer,
as empresas que elas vão fazer, as transações que irão ocorrer, e você também vai precisar saber o que irá acontecer no futuro, e também vai precisar saber tudo o que ocorreu no passado. E você já deve estar percebendo que é simplesmente impossível para qualquer ser humano fazer isso, porque isso iria exigir literalmente poderes sobrenaturais. E justamente como ninguém consegue ter acesso a toda essa informação e não consegue ser literalmente onisciente, tem-se que por causa disso é que é impossível prever o que é que vai acontecer nos mercados. E uma outra consequência disso é que é muito vantajoso investir em ETFs amplos, que possuem uma participação em todas as empresas de um determinado mercado. Porque como existe uma incapacidade de processar toda essa informação, muitas vezes, em vez de ficar fazendo seleção de ações individuais, é muito mais fácil comprar todas elas. Porque assim você garante que estará investindo naquelas melhores empresas. Inclusive, isso é algo que eu já comentei aqui no canal, falando sobre investimento em ETFs amplos como o VWRA. E caso você queira saber disso, pode assistir a este vídeo que ficará aqui no izinho. Enfim, esse daqui foi um vídeo um pouco mais filosófico, mas que na minha opinião é um dos mais importantes aqui no canal, pois ele explica muito dessa parte da teoria do Taleb e do Hayek. E essa teoria em si tem várias implicações. Duas delas eu já falei, que foi a impossibilidade de prever a direção dos mercados e uma vantagem do investimento em ETFs. Mas eu poderia desdobrar isso para várias outras coisas, pois se eu, por exemplo, juntar isso com a teoria do Mises sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, eu tenho um argumento muito bom sobre por que qualquer sistema econômico diferente do capitalismo não tem condições de funcionar. E também, baseado nisso, daria para explicar por que o Estado também não tem condições de funcionar, porque ele também não tem acesso a esse sistema de preços. Porém, isso pode ser um assunto para um vídeo futuro, pois por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.